Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, capítulo 28, os versículos 16 até o 20. A epígrafe textual é a Grande Comissão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Curvem as vossas cabeças. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por esta palavra. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje de podermos juntos, em comunhão com os nossos irmãos, cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, pelas canções que foram entoadas, pelas petições, pelas orações. Obrigado a Deus por tudo aquilo que já foi feito aqui neste culto hoje. E eu te peço, Senhor, que por tua bondade e misericórdia, que o Senhor nos confronte por sua palavra, que o Senhor nos exorte, que o Senhor traga uma mudança radical em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que o Senhor nos comissionou, que possamos fazer com alegria, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Mantenham suas Bíblias abertas, irmãos. As palavras de Jesus, como as palavras da Escritura, são mais duradouras do que o céu e a terra. E isso está no mesmo livro que lemos, na mesma epístola, no capítulo 24, no versículo 35, em que Jesus Cristo diz: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E a expressão tudo que lhes ordenei aponta para a autoridade de Jesus. A revelação de Jesus neste último estágio da história da salvação traz o cumprimento de tudo ao que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam e constitui sua válida continuidade. Mas isso representa que o foco está necessariamente em Jesus. De forma extraordinária, Jesus não prevê um tempo em que alguma parte de seu ministério, de seu ensinamento, será considerado inútil, obsoleta, suplantada ou incorreta. Tudo que ele ordenou deve ser passado adiante até o fim dos tempos. Nós vemos nos nossos dias, irmãos, muitas pessoas achando que aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, ou até mesmo nos tempos de Jesus, ficaram naquele tempo. Era para a cultura daquela época. Mas volto a repetir o que o nosso saudoso reverendo Billy Graham, evangelista, sempre dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é necessário atualização na Bíblia, como alguns tentam incutir na cabeça de muitos cristãos desavisados. Não é necessário alguma introdução àquilo que Deus, por sua misericórdia, por sua graça, concedeu àqueles que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nada disso está ultrapassado, nada disso é obsoleto, nada disso é fútil ou inútil. As palavras de Jesus Cristo se aplicam, assim como se aplicaram quando ele estava diante da multidão, ensinando
se aplica a nós nos nossos dias. Os discípulos de Cristo não ensinam meros dogmas, algo indiscutível ou inquestionável, extraídos de teorizações abstratas, mas conteúdo a ser obedecido. Aquilo que Jesus Cristo ordenou é para ser cumprido. Aquilo que Jesus Cristo mandou fazer é para os seus filhos fazerem. Nós não levamos, irmãos, infelizmente, nos nossos dias, missões a sério. E toda a vida do cristão é uma missão. Ide, vão, façam discípulos, ensine, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós desprezamos essas ordenanças, achando que a vida que estamos vivendo está boa demais, que a forma como levamos as palavras que Cristo nos ordenou não são para nós os nossos dias, achando que vir à igreja no domingo, ou na quinta-feira à noite, ou participar das reuniões, é suficiente. É necessário que estejamos presentes no culto público, em comunhão com os irmãos, sim, é necessário, é um dever de nós, membros de uma igreja local. Mas também temos que cumprir a ordenança de ir e fazer aquilo que Jesus mandou. Portanto, ao passar adiante, cuidadosamente, tudo que Jesus ensinou, os primeiros discípulos, testemunhas oculares, formam novas gerações de testemunhas auriculares. Nós não estivemos com Jesus, mas nós fomos chamados pela voz soberana de Cristo. E hoje, nós somos testemunhas daquilo que ouvimos e temos aprendido por meio daquilo que é pregado, por meio daquilo que é ensinado, por meio das Escrituras. Estas, por sua vez, as testemunhas auriculares dessa nova geração, passam adiante a verdade que receberam. Assim, é fornecido um meio para que sucessivas gerações permaneçam em contato com os ensinamentos de Jesus. Paulo, quando instrui Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: "E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros." Irmãos, nós vivemos uma geração completamente apática. Nós vivemos uma geração de cristãos completamente inertes, completamente indiferentes às ordenanças de Cristo e às Escrituras. Há uma grande preocupação. Nós estamos completamente inertes. Se eu pedir que vocês respondam a esta pergunta: para quantas pessoas vocês falaram de Jesus essa semana? Certamente, a maioria de nós responderia que não falamos de Jesus para ninguém. Se eu fizesse uma pergunta para que os irmãos respondessem: quantas vezes você meditou nas Escrituras esta semana? A maioria de nós diria que não tiveram tempo, porque estava atarefado demais com as coisas do trabalho, com as preocupações da vida, com a arrumação da casa, com os seus negócios. Se eu perguntar quantas vezes nós dobramos os joelhos na beira da nossa cama, com a porta do nosso quarto fechada, para orar ao Senhor, clamando por misericórdia, por nossa igreja e por nossa nação, certamente, a maioria de nós responderia que não tiveram tempo. Muitos não têm tempo para orar, irmãos.
Muitos acham que todas as suas responsabilidades, tudo aquilo que você faz durante o dia, é mais importante do que a oração. E eu quero dizer para você, sem uma vida de oração, você não está apto a fazer missões. Jesus Cristo, em todo o seu ministério, como homem na terra, em todo o tempo, nos relata as Escrituras que ele estava orando. Jesus se retirava não para dormir, mas para orar. Jesus descansava pouco, Jesus dormia pouco. Ele estava orando, ele orava, ele chorava por Israel, por aquele povo. E nós não temos a capacidade de parar para orar, nem mesmo por nossa família, quiçá pelos outros. Irmãos, Jesus Cristo nos comissionou para uma missão importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A grande reivindicação que Jesus Cristo faz no versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus traz à luz essa reivindicação para que, ao comissionar seus discípulos a que proclamem o Evangelho por todo o mundo, eles saibam que a cada momento, a cada dia, possam e podem contar com Ele. Não é esse claro ensinamento de passagens tão preciosas como João, capítulo 16, versículo 33, que diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Atos, capítulo 26, versículo 16 ao 18 diz: mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituir um ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus nos encoraja. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em momento nenhum, irmãos, está em nós, ou na nossa própria força, ou na nossa capacidade de fazer, está no poder soberano de Jesus Cristo, que nos capacita, que nos fortalece. Não sou eu que sou capaz, que tenho força em meu braço para alcançar pessoas, para trazê-las a Jesus Cristo, mas é a força de Jesus Cristo que me leva a trazer pessoas a Ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 20, versículo 9 até o 20. João está na ilha de Patmos, e ele escreve: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Prestem atenção nisso. Irmãos de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Qualquer vento de tempestade, qualquer brisa, na verdade, nos leva a desistir. Eu não posso ir. A pessoa me xingou, a pessoa me distratou, a pessoa não quis saber da palavra de Deus e me expôs diante do público em que eu estava falando para ele de Jesus. Eu não vou falar mais. Os nossos irmãos perseveravam na tribulação, eles eram perseguidos, eles eram humilhados, eles eram privados,
de expressar a sua fé pública. Foram levados diante das autoridades, ao qual nós vemos em Atos, quando Pedro diz: importa obedecer a Deus e não a homens, enquanto nós, na nossa hipocrisia, na nossa pequenez da fé, nos negamos a falar de Jesus, porque achamos que estamos atribulados. Eu não tive dinheiro para pagar a conta de água. Ai, meu Deus do céu, eu estou atribulado. O meu cartão de crédito venceu e eu não tenho como pagar a fatura, eu estou atribulado. Nós não sabemos o que é tribulação, irmãos. O pneu do carro furou, eu estou atribulado. Eu não consigo trocar a correia dentada, né, Márcio? Estou atribulado. A relação da minha moto quebrou. Como que eu vou trabalhar? Estou atribulado. São coisas pífias, são coisas inúteis, são coisas que, se os nossos irmãos do primeiro século estivessem aqui, eles iam olhar para a nossa cara e dizer: vocês estão de brincadeira, né? Vocês só podem estar de brincadeira. Eles perseveravam em Jesus. E João continua dizendo: estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nessa altura em que João está escrevendo o livro do Apocalipse, todos os discípulos, os apóstolos já estavam mortos. Somente ele estava vivo. E ele estava ali naquela ilha prisional por causa de Jesus Cristo. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O Alfa e o Ômega. Seus olhos são brilhantes como fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como o som de muitas águas. O seu rosto brilha como o sol na sua força. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, a palavra de Jesus. E é esse Jesus, é desse Jesus que nós estamos falando. Ele diz: estive morto, mas agora estou vivo para sempre. É este Jesus que nos comissiona para ir e pregar o Evangelho. Não sou eu que estou dizendo vão. Não é o pastor Jefferson, não é o pastor Alex, não é o pastor Francisco. É Jesus. É o Filho de Deus, aquele que detém as chaves da morte e do inferno, aquele que detém em sua mão todo o poder e toda a sua glória. E ele diz: vão, ide. Nós não estamos indo em nome de qualquer um, irmãos.
Nós estamos indo em nome daquele que é o Todo-Poderoso Senhor, que está assentado à destra de Deus e reina com poder e grande glória. Aquele que morreu numa cruz para perdoar o meu e o seu pecado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo. E que está nos dizendo hoje, Igreja Batista Soli Deu Glória, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando, ensinando, para que a fé das pessoas seja consolidada, para que eles também se tornem discípulos, que irão pregar o Evangelho. Nós estamos tendo dificuldade de fazer missão na nossa comunidade. Nós estamos tendo dificuldade de pregar o Evangelho para os nossos parentes. Nós estamos tendo dificuldade de pregar o Evangelho para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas que estão próximas de nós. E quando eu olho para as pessoas que estão pregando o Evangelho em países perseguidos, onde o Evangelho é proibido, onde falar de Jesus é um crime, eu me envergonho. Nós não estamos fazendo missões, irmãos. Hoje é o dia de, mais uma vez, termos uma sacudida, para que assumamos o nosso compromisso e a nossa missão. E é interessante que por dinheiro, nós fazemos qualquer coisa. Se a pessoa chegar aqui, eu vou dar R$500 para você pegar sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite e deixar meu terreno limpinho. A pessoa vai, pode ter dor de coluna, dor de dente, dor no olho, dor no ouvido, pode estar com febre, pode estar com pneumonia, pode estar do jeito que for. Vai, porque o dinheiro, os olhinhos crescem no dinheiro. Quando seu patrão fala para você assim, eu preciso que você trabalhe toda essa semana, você sai às 6, você vai sair às 10, eu vou te pagar sua hora extra, porque eu preciso do seu trabalho. A pessoa vai. Mas se você falar assim, eu vou chegar na minha casa, às 7 horas, 8 horas da noite, eu vou orar até às 10 horas da noite, eu estou cansado, eu não tenho tempo. Eu tenho que assistir o programa do Ratinho. Eu tenho que assistir o Jornal Nacional na Globo, Misericórdia. Eu tenho que me desinformar na frente da televisão. E aí você fala assim, eu vou te dar R$300 para você vir para a igreja e orar das 8 da manhã até as 8 da noite. É perigoso a igreja ficar lotada de gente para receber R$300. Porque as pessoas não estão preocupadas com as coisas eternas, mas com aquilo que causa algum lucro, algum benefício, algum retorno monetário. Poxa vida, orar das 8 às 20, ganhando 300 conto, vai me ajudar a pagar aquela conta. Poxa, vou comprar aquele tênis que eu estou precisando. Mas vem orar pelas almas, vem chorar pelas almas que estão perdidas, vem orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, que ao contrário de nós, que estamos aqui pregando abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, estão sussurrando, escondidos em cavernas, em abrigos, em locais escondidos, sussurrando, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Qual é a sua motivação, irmãos? Nós ainda não aprendemos que a nossa recompensa são de coisas eternas e não de coisas terrenas. O nosso tesouro no céu, o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer, a ferrugem não pode corroer, mas importa-me ajuntar bens nessa terra. E eu não estou dizendo que você não pode construir a sua casa, que você não pode ter 2 casas, que você não pode ter uma casa na cidade, uma casa no interior, uma casa de veraneio. Não estou dizendo que você não pode ter 2, 3, 4, enquanto a sua condição permitir, tenha. Mas não deixe que essas coisas ofusquem aquilo que é de fato importante.
que a missão que Jesus Cristo te deu de pregar o Evangelho, de buscar almas, de socorrer os aflitos. Tenha iates, helicópteros, aviões, tenha o que você conseguir ter, mas prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Cumpra a sua missão. Os apóstolos cumpriram aquilo que Jesus comissionou para eles. Nós vemos no livro de Atos que eram 120 reunidos no cenáculo, e o Senhor acrescentou mais 3.000, mais 5.000, e depois o número já não era mais possível contar. E eles morreram, mas a palavra de Deus continuou sendo pregada, a igreja continuou sendo perseguida, e as pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho. João estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra. Eles discipularam, eles fizeram os discípulos como Jesus ordenou, pessoas que eram capazes de dar a sua própria vida pelas causas do reino. E as pessoas não iam lá para dizer assim: porque eu estou pregando porque apóstolo Pedro era maravilhoso, porque João era magnífico. Não, eles estavam pregando a Jesus. João, Pedro, Paulo, Tiago e todos os outros apóstolos eram homens sujeitos a falhas, que em determinados momentos devem ter falhado e muito. Mas as pessoas não olhavam para eles, elas olhavam para Jesus, elas testemunhavam sobre Jesus, ela pregava sobre Jesus, elas faziam aquilo que os apóstolos haviam os instruído a fazer. Em todas as esferas da vida, nós temos que reconhecer com júbilo a Jesus como Senhor dos senhores e Rei dos reis. A grande reivindicação de Cristo, dizendo que todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é, portanto, uma adequada introdução para o grande comissionamento, para a grande comissão. Porque Jesus demonstrou para eles: eu sou o detentor de toda autoridade que me foi dada pelo meu Pai no céu. Sou filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou. E eu estou dizendo: vão. E não se preocupem, porque eu tenho poder para fazer infinitamente mais do que vocês estão pedindo ou pensando. Vocês não precisam se preocupar com o que vão haver de dizer, porque o meu Espírito que eu enviarei sobre vocês os capacitará para falar diante de autoridades, diante de pessoas, diante de reis, diante de juízes, o que há vez de falar para glorificar a Deus. Versículos 19 e 20, a parte A, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vão implica que os discípulos, e isso vale para os filhos de Deus em geral, não devem concentrar toda a sua atenção em vir à igreja. Devem também ir, levando as preciosas notícias a outros. Naturalmente, eles não podem ir a menos que antes de tudo venham, e a menos que se mantenham tanto vindo quanto indo. Não podem dar a menos que estejam dispostos a receber. Vão porque seu Senhor assim o ordenou, porque Ele prometeu comunicar a força indispensável, e porque Ele é digno da homenagem, da fé e da obediência de todos os homens. A expressão façam discípulos põe a maior ênfase sobre o fato de que tanto a mente quanto o coração e a vontade devem ser conquistados por Deus. Não é só vir na igreja não, irmãos. Não é só estar aqui sentado nesse banco. Precisam ouvir e meditar no que vocês ouviram, no que vocês estão ouvindo, no que é pregado, para que vocês possam então receber condições de ir.
A palavra de Deus, ela nos confronta, para que haja mudança em nossa vida. Eu não posso ir de qualquer maneira, para isso eu tenho que vir, buscar esse confronto, essa transformação na minha vida, para que eu seja capacitado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus a ir. Eu tenho certeza que se mandarmos pessoas de qualquer forma para irem pregar o Evangelho em alguma comunidade, no outro dia a pessoa vai chegar, aqui lá, estou todo mundo condenado, viu? Ali não salva ninguém não. Porque as pessoas não estão preparadas. Elas vão chegar lá e vão olhar as práticas das pessoas, o modo que as pessoas falam, andam, se vestem, e já vão condená-las. Aquele povo ali não tem jeito não, é melhor a gente partir para uma outra tribo. Vamos para uma outra comunidade, que esse povo aí já está condenado. Inclusive eu acho que até você está condenado, viu? Converta, viu? Converta a sua vida, viu? Nós temos um grave defeito, irmãos, de agir ao contrário do que Jesus agia. Jesus confrontava o pecado, confrontava o legalismo, confrontavam as autoridades religiosas, a religiosidade. Mas Jesus amava, fazia com amor. Jesus atraía as pessoas, não distraía ou destruía as pessoas. É lógico que existem aquelas pessoas que de fato foram duramente repreendidas por Jesus, mas mesmo assim, para que eles se arrependessem, para que eles mudassem o curso de suas vidas, o estilo de suas vidas. Nós temos um grave defeito, irmãos, de tripudiar em cima do problema dos outros, de tripudiar em cima dos erros dos outros, nos esquecendo de que nós somos pecadores. Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muitas vezes nós estamos olhando para a vida do outro irmão, nós estamos olhando para a vida do pastor. Pastor também comete erros, irmãos. Pastor é homem. Pastor às vezes escapa e fala uma besteira, às vezes comete um erro, um despautério, algo que talvez vá causá-lo, levá-lo a chorar nos pés de Jesus, pedindo perdão por causa do seu vacilo. Mas não é ele que você tem que olhar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele também é um pecador, e ele está se esforçando para discipular você, para preparar você, para que você vá tendo a ciência de que você também é um pecador, que pode errar, mas deve perseguir os acertos. As pessoas fazem pré-julgamentos, fazendo acepção, quando Jesus Cristo diz: não façam acepção de pessoas. Aliás, tem um trecho dos evangelhos que eu não vou me lembrar agora onde está, irmãos, mas vocês saberão o que eu estou dizendo. Minha memória é terrível. E olha que eu li essa passagem ontem, mas não me lembro. Mas o rei vai chegar diante dos seus servos e vai dizer para eles assim: eu estou aqui em todos os momentos, eu sempre estive perto, e vocês, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estive nu, vocês me vestiram. Mateus 25, né? Eu li ontem, deve estar até anotado aqui. Quando eu estive enfermo, vocês foram me visitar. E as pessoas perguntaram: mas quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou te vimos com sede e te demos de beber?
te vestimos quando estava nu, ou fomos te visitar quando estavas enfermo? E ele diz: quando fizeste aos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Nós temos que rever, irmãos, muitos dos nossos conceitos. Fazer discípulos tem a ver com isso também. A nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de discipular, a nossa maneira de se portar, tem a ver com isso. Eu quero fazer discípulos generosos, mas sou um carrasco. Eu quero fazer discípulos que tenham comunhão e que amem a comunhão uns com os outros, e sou o cara mais isolado do mundo. Não quero saber, não venha na minha casa, não fique perto de mim. Eu não quero falar com você, eu não gosto. Eu quero que as pessoas sejam piedosas, de se doar para as outras, de levar o alimento para aquele que está com fome, de ir visitar os enfermos, impor a mão sobre eles e orar para que sejam curados. Mas eu não faço nada disso. Que tipo de discípulo você quer fazer? Nós temos que rever o nosso discipulado. Nós não estamos discipulando adequadamente. Por isso as pessoas estão no ostracismo, achando que basta vir à igreja, sentar no banco, no dia de domingo, domingo sim, domingo não. Nós não estamos cumprindo a ordenança de Cristo. É indispensável que os pecadores descubram acerca de sua própria condição perdida acerca de Deus, e que saibam que Deus tem um plano de redenção, conheçam o amor de Deus, as suas leis, mas isso também não é suficiente. O verdadeiro discipulado implica em muito mais. Um entendimento meramente mental não faz discípulos. É uma parte importante do quadro, mas simplesmente uma parte. A verdade aprendida deve ser praticada, apropriada, pelo coração, pela mente, pela vontade, para que possamos permanecer na verdade. Só assim as pessoas se tornam de fato discípulos de Jesus, conforme está escrito em João, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Não é ouvir a palavra de Deus e ir para casa feliz. Nossa, eu ouvi uma palavra abençoada, e não tem mudança de vida. Eu fico feliz às vezes quando alguém me procura, como aconteceu essa semana: pastor, aquela palavra foi toda para mim. É sinal de que algo está acontecendo, as pessoas estão sendo confrontadas pela palavra, e este é o objetivo da pregação: confrontar o nosso pecado, confrontar o nosso erro, fazer com que nós mudemos o nosso curso de vida, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, mudança de direção. A palavra nos mostra que estamos indo para o lado errado e diz: volta para cá, venha para a luz, venha para Jesus, olhe para Jesus, deixe essas práticas, deixe essas coisas que você está fazendo, porque isso não é a vontade de Deus. Quando pela pregação da palavra uma pessoa é conduzida das trevas para a luz e confessa que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo é o único objetivo de sua fé, esperança e amor, então o sacramento do batismo é o sinal e selo de que Deus, o Pai, a adota como sua filha e herdeira, que Deus, o Filho, a lava de seus pecados com seu precioso sangue, e que Deus, o Espírito Santo, a habita e a santificará. Realmente, irmãos, comunicando-lhe aquilo que objetivamente já possui em Cristo, e por fim levando-a da igreja militante à igreja triunfante. Não é nosso objetivo manter um povo apático. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é que as pessoas cresçam, que as pessoas se desenvolvam,
Que as pessoas preguem para o seu pastor. Pastor, eu estava lendo essa palavra e o Senhor falou no meu coração que a obra de Deus é um reino maior do que eu pensava e que agora eu estou encorajado a ir para a seara e a ganhar almas para Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo mudou todo o meu ser. Pastor, eu estou lendo a Bíblia. E a Bíblia está mudando a minha maneira de pensar, de agir, de falar, de olhar para as coisas. Está mudando, está me dando uma visão de mundo diferente daquilo que eu tinha. Eu estou conseguindo enxergar Deus por meio das Escrituras. Eu estou conhecendo a vontade de Deus por meio das Escrituras. Agora, pastor, eu talvez possa dizer, como Jó disse, antes eu conhecia a esse Jesus, a esse Deus, só de ouvir falar, todo domingo, alguém pregava para mim, alguém falava, mas agora os meus olhos estão vendo a Jesus Cristo por meio das Escrituras, e da mudança que Ele está causando no meu coração. E não pense você, irmãos, que Deus muda as pessoas de uma forma minoritária. Deus muda o quadro por completo. Eu já sou um cristão, porque antes eu não jogava no bicho, antes eu jogava no bicho, agora eu não jogo mais, eu já sou crente até o tutano. Eita glória! Mas aí você vai ver as práticas da pessoa, o testemunho dela, e não tem frutos de arrependimento. E Jesus, Ele diz, ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um importantíssimo passo em nossas vidas, irmãos. Aquele que se submete ao batismo e o faz com sinceridade, está proclamando que rompeu com o mundo. E é conduzido à união com o Deus Trino, a quem se compromete devotar a vida. Embora, muitas vezes na prática, nós não vemos isso acontecendo. Mas o batismo é um santo sacramento que significa isso, romper com o mundo. Você está cumprindo uma ordenança de Deus, dizendo que você está disposto, que você assumiu o compromisso de romper com o mundo, romper com as coisas do mundo. Eu estou matando, eu estou afogando aquele velho homem para que eu nasça uma nova criatura, uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, uma pessoa que produz frutos, que leva o Evangelho, que prega o Evangelho, que fala do amor de Jesus, independente se isso vai me causar danos ou privações. Eu estava vendo uma matéria que hoje cedo, um jovem de 13 anos, irmãos, prestem atenção, ele estava lendo a Bíblia, porque em um evento LGBT nos Estados Unidos, pessoas, homens que se dizem mulheres, mulheres que se dizem homens, usando lingeries, e várias crianças ali naquele evento. Isso foi recente, isso foi coisa dessa semana. E ele foi lá, 13 anos, foi lá ler a Bíblia, foi lá mostrar que aquilo que estava acontecendo ali não era o correto, porque eles estavam expondo crianças à imoralidade. Saiu de lá preso, porque estava lendo a Bíblia. E os Estados Unidos não é um país que tem perseguição religiosa. Outro dia eu estava vendo vídeos de um pregador que fica pregando aqui na Paulista. Talvez os irmãos já tenham visto. Que Deus continue encorajando aquele irmão, que ele abre a Bíblia dele e prega contra o pecado. E as pessoas gritam com ele, xingam ele, querem bater nele.
querem privá-lo, mas ele continua insistindo na pregação do Evangelho, dizendo que Jesus é o único que pode salvar este mundo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele grita em alto e bom tom, e as pessoas ficam ali, o humilhando, tentando privá-lo de exercer o seu direito de ir e vir. E qualquer dia desse, pode ser que ele saia dali preso. É hora de mudarmos o curso da nossa vida, irmãos. A igreja primitiva estava interessada na edificação tanto quanto no evangelismo, na santificação tanto quanto na conversão, no governo eclesiástico tanto quanto na pregação. São coisas que não podem ser separadas, elas estão juntas. Edificação, evangelismo, santificação, conversão. O governo da igreja e a pregação são coisas que andam juntas. Eu sou convertido, mas eu não busco santificação da sua alma. Você não é convertido. As Escrituras dizem: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas estão se degladiando dentro da própria igreja. As pessoas não conseguem manter comunhão. Versículo 20, a parte B, diz o seguinte, porque nós já estamos em cima do horário. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós não precisamos de mais nada. Quando você estiver triste, Jesus Cristo está com você contemplando a sua tristeza. Quando você estiver angustiado, Jesus Cristo está com você contemplando a sua angústia. Quando você estiver passando fome, Jesus Cristo está com você contemplando a sua fome. Passe a fome sabendo que Jesus Cristo está com você. Se você está passando por uma tribulação muito grande, muito pesada, saiba que você não está sozinho. Jesus Cristo está com você até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, irmãos. Isso é uma promessa. E quem prometeu, cumpre, porque ele não é homem para mentir. Ninguém menos que Jesus está conosco. Isso é uma garantia, um fato. E não é apenas hoje, mas para sempre. Não em um local determinado, mas em todos os lugares. Não em uma determinada circunstância, mas em toda e qualquer circunstância de nossa vida, Jesus Cristo está conosco. A graça de Jesus Cristo é suficiente para mim e deve ser para você. Mesmo que aparentemente não tenhamos nada, nossa situação seja mais crítica e a nossa circunstância mais desprezível para os homens deste mundo, nós temos tudo, porque Jesus é tudo. Jesus é tudo em todos. Tudo que nós precisamos é Cristo. Paulo vai dizer, no capítulo 2 de 1 Coríntios, importa-me saber a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo morreu por mim, Ele deu a vida por mim, e Ele ressuscitou e está comigo até o dia em que Ele virá me buscar nas nuvens do céu, para me levar permanentemente para morar com Ele na eternidade. E isso basta. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo é suficiente. Se você tem Jesus Cristo, você não precisa de mais nada. Um prato de arroz e feijão e um ovo estralado com Jesus Cristo é muito melhor do que qualquer banquete sem Jesus. Uma choupana, um barracãozinho na beira de um córrego, em um lar que tem Jesus, é muito melhor do que qualquer mansão em qualquer bairro chique do nosso país. Olhe para Jesus, irmãos, e pare de olhar para as coisas, e cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é a ordenança, e é uma ordem, e quem ordenou é o nosso Senhor. Nós temos dificuldade de aceitar o senhorio de Cristo. Outro dia eu estava vendo uma postagem que postaram num grupo de pastores, o cara dizendo, tem dia que
As minhas conversas para Jesus, eu quebro o pau com Jesus. Ixi, manda ele calar a boca. Pessoa perturbada, não sabe quem é Jesus. Porque se soubesse quem era Jesus, estava pelo contrário, com o seu rosto em terra, clamando pela misericórdia desse Jesus, dizendo que ele não era digno de Jesus. Nós não somos dignos de Jesus, no entanto Jesus se revelou a nós, se deu por nós e está conosco. Em Atos 23, 11, Lucas relata o momento em que Jesus aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Coragem, irmãos, porque Jesus está conosco. Jesus apareceu a Paulo naquele momento de angústia do seu coração, de tristeza, em que ele estava sendo privado, em que ele estava sendo açoitado, em que ele estava sendo levado de um canto para outro, por causa da pregação do Evangelho. Ele disse para ele: fica firme, Paulo, porque assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe em Roma, e eu estarei contigo. Eu vou contigo para Jerusalém, eu vou contigo para Roma, eu vou contigo para o cárcere, eu vou contigo para o momento em que você será executado. Eu estarei lá contigo e estarei de braços abertos recebendo o seu Espírito, porque você me confessou diante dos homens, e eu o confessarei diante do meu Pai. Missões, irmãos, esse é o objetivo da igreja. A igreja não foi chamada para ficar dentro de templos, dentro de casa, conforme alguns acham que não precisa nem ir para a igreja. Eu posso ser igreja dentro da minha casa. Não se enganem, irmãos, não se enganem. O objetivo da missão ao qual nos foi outorgada quer ser deturpado até mesmo dentro das igrejas dos nossos dias, mas não se deixem enganar. Creiam em Jesus Cristo, Ele está com vocês. Cumpram a missão, cumpram o propósito, porque Ele foi dotado de toda a autoridade no céu e na terra, para que nós pudéssemos cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida dos irmãos. Orem pela tribo Guairapaju, pelos nossos irmãos que estão sendo discipulados ali, para que pelo ensinamento eles possam guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ordenado e possam ser instrumentos na mão do Senhor para ir e pregar o Evangelho a outras pessoas também. Orem para que esse trabalho da tribo Guairapaju cresça. Não existe só essa tribo ali, tem muitas outras tribos que precisam ser alcançadas. Se empenhem nesse trabalho, contribuam, mas não só com dinheiro, também indo, ajudando com alimentos, com a sua presença, com a palavra, com orações, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e possamos cumprir a nossa missão. Orem pela igreja perseguida, orem por este jovem de 13 anos que foi preso por pregar o Evangelho, por ler as Escrituras. Orem pelas pessoas que estão sendo satirizadas por aí, por causa da pregação do Evangelho. A coisa no Brasil, irmãos, está caminhando para um rumo que talvez sejamos privados de pregar o Evangelho publicamente como estamos pregando. Mas saibam que Ele está conosco até a consumação dos séculos, e isso basta.